E tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao Santidade Sem Limite. Você já ouviu falar do pecado oculto de Santa Catarina de Sena? Mas Hugo, você é louco? Uma doutora da igreja com pecado oculto? Fica até o final que você vai entender essa história. Mas antes, se inscreva nesse canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história. Roda essa vinheta. Certa vez, Santa Catarina de Sena foi confrontada por Deus por um pecado oculto que ela carregava na sua vida. Que pecado é esse, Hugo? O pecado de julgar as pessoas. Santa Catarina de Sena, ela julgava que ela tinha um dom de ver as características das pessoas e ver os erros e as falhas das pessoas, principalmente os erros dos sacerdotes. Mas Deus fez Santa Catarina perceber que ela julgava as pessoas, não ajudava ninguém com aquilo e que aquilo sim não era um dom dado por Deus, onde ela conseguia perceber a falha dos seres humanos. Não, era um ataque de Satanás que dava para ela o dom de enxergar essas falhas e com essas falhas, em vez de Santa Catarina de Sena parar e olhar para aquelas falhas, olhar com misericórdia para o erro daquelas pessoas, Santa Catarina de Sena simplesmente julgava as pessoas e não as ajudava. Então, depois desse confronto entre Santa Catarina de Sena e Deus, ela pôde perceber que o que ela tinha era simplesmente, como ela mesma denominou, armadilha de Satanás para derrubá-la e afastá-la da santidade. O que nós podemos aprender com essa história de Santa Catarina de Sena? Que muitas vezes nós olhamos a vida dos outros, observamos cada vez mais os erros dos outros e não os ajudamos a sair dos erros. Pior, nós olhamos, julgamos, damos sentença de que essas pessoas estão perdidas, que essas pessoas estão condenadas ao inferno e sequer ousamos chamá-las para conversar e ter ali um bate-papo a fim de que essas pessoas tenham os seus olhos abertos, que caiam as escamas dos seus olhos, que as cegam, que as levam para o pecado. O maior erro é fazer julgamento das pessoas. Não podemos confundir, irmão, com o que Deus pede para a nossa vida, para nós ajudarmos o irmão a corrigir o erro. Nós não podemos calar diante do pecado, mas precisamos chamar a pessoa para conversar, exortar o seu pecado para quê? Para que ela se salve. Nós temos a obrigação de alertar quando uma pessoa está em erro. Nós temos a obrigação, a risco de Deus imputar para nós a culpa se nós não avisarmos que a pessoa está em pecado, assim como o Senhor disse em Ezequiel. Nós precisamos avisar que a pessoa está em estado de pecado. Nós precisamos alertar a pessoa que caminha rumo a um precipício. Nós temos obrigação moral diante dessa pessoa e diante de Deus para fazer com que essa pessoa desvie seu caminho e volte para dentro da casa de Deus. Volte para estar no caminho correto. Mas o que nós temos visto no tempo de hoje é julgamento. É julgamento sem estender as mãos para ajudar. Não é um alerta sobre o pecado. Não é um grito como diz eis o lobo. É simplesmente um grito. Eis um pecador. Eis a pessoa que só erra. Eis a pessoa que só faz coisas erradas. Mas eu não tenho coragem de sair do lugar aonde eu me encontro para ir até a direção daquela pessoa e dizer, irmão, você está no caminho errado. Você está no caminho que vai te levar à perdição. Volta para Deus. Volta para a casa de Deus. Procure uma confissão. Procure um diretor espiritual. Não. Nós estamos olhando o erro das pessoas para apontar, para tacar pedra, para dizer, eis aquele ali que está errado, que só anda errado. O que eu aprendi com essa história de Santa Catarina de Sena? Eu tenho obrigação de apontar o pecado e trazer o irmão de volta. Mas o que eu aprendi com Santa Catarina de Sena e eu preciso botar em prática cada vez mais na minha vida, a partir de agora, é chamar a pessoa para conversar e falar com ela. Nós precisamos parar de apontar erros e não querer ajudar. Talvez dentro do teu grupo de oração, dentro da tua comunidade, dentro da paróquia onde você participa, tem tantas pessoas que erram.
Talvez você seja o primeiro que mais erre. Santa Catarina aprendeu a olhar mais para dentro da vida dela do que para a vida dos outros. E se algo fica às claras na vida dos outros, Santa Catarina de Sena aprendeu que ela precisa construir e não ajudar a destruir. O que nós precisamos aprender é que dentro da igreja tem muitas pessoas para destruir e poucas para construir. Nós precisamos cada vez mais pregar contra o pecado. Nós precisamos cada vez mais exortar contra o mau caminho. Nós precisamos sim apontar os erros que acontecem dentro da igreja com amor, com o intuito de que as pessoas se convertam, que nosso Senhor Jesus Cristo deixe de ser ultrajado e que o Senhor passe a ser glorificado. Não seja você um cavaleiro do Apocalipse, achando que vai salvar a igreja sozinho, apontando os erros. Que nós possamos sim, em tom profético, nos levantar para pregar contra os erros, mas que nós possamos amar as pessoas a ponto de querer tirá-las do erro. Resumindo o erro de todo mundo, na maioria das pessoas no tempo de hoje, apontamos os erros para humilhar, para ridicularizar e para colocar a pessoa cada vez mais para baixo. Isso não é ser profeta. Isso não é ser apóstolo de Cristo. Isso, como diz Santa Catarina, é a armadilha de Satanás e nós não podemos cair nela. Ajudemos as pessoas que caminham a passo largo para o inferno, corrigindo, exortando, direcionando, mas principalmente amando, porque eis uma balança que precisa ser equilibrada: amor e verdade. Não se sacrifique a verdade em prol do amor, em prol da caridade, mas não se massacre a pessoa com a verdade sem o amor. A balança precisa ser equilibrada, que nós possamos amar, e amando pregaremos a verdade, e pregando a verdade nós amamos, não para humilhar, não para afundar, mas sempre para resgatar, porque o próprio Senhor já dizia que Ele veio para as ovelhas perdidas, e nós não somos diferentes do Mestre. Nós precisamos ir atrás das ovelhas, mostrar para as ovelhas que esse é o caminho errado, mas mostrar para as pessoas qual é o caminho correto, no amor, na obediência a Cristo. Para de julgar, irmão. Para de apontar somente os erros, sem dar uma solução, sem apresentar o amor. Amém? Deus te abençoe. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, julga menos, ama mais, pregue mais o Evangelho, que veremos a obra de Deus sendo realizada nesse mundo. Amém? Salve Maria Santíssima!